Abra sua Bíblia, João capítulo 17. João 17. João 17. Vamos ler o texto do versículo 1 ao versículo de número 23. É um texto ligeiramente longo, mas é importante para entendermos todo o contexto que aqui está pré-estabelecido. João 17, do 1 ao 23. Faremos uma leitura responsiva, para que assim não fique algo monótono e cansativo. Então você leia com a versão que você tem em mãos, a minha versão corrigida fiel. Você pode estar acompanhando, lendo juntamente com a sua. E lendo o primeiro verso, a igreja o segundo e assim até o final da epígrafe. Amém? Jesus falou assim, e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham minha alegria completa em si mesmos. Não peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que eles tens amado a eles, como me tens amado a mim. Amém? Quem for salvo pode sentar dando glória a Deus e aleluia. Estamos diante de talvez o maior tratado teológico do próprio Cristo. Aqui parece que Jesus usa toda a sabedoria como autor da própria Escritura para revelar quem de fato Ele é. E
parece que a grandeza dessa revelação é tão profunda, tão abundante, que impacta os seus ouvintes. Mas o que é mais bonito é que Jesus fala essas palavras não para que os outros ouçam. Ele fala essas palavras ao próprio Deus Pai. Ele não fala aos seus ouvintes. Ele dirige essa oração a Deus. Dirige essa oração ao Pai. No capítulo anterior ele fala sobre o Espírito como um consolador. E agora no capítulo 17, a partir do versículo 1, ele faz uma oração. E algo que é importante ser destacado. A presença do Espírito está amplamente atrelada à oração. Não há a presença do Espírito sem uma vida de oração. Qual o conteúdo desta oração? Jesus ora em primeiro lugar por si mesmo, do versículo 1 ao versículo 5. Depois ele ora pelos discípulos, do versículo 6 ao versículo 19. Depois ele ora pela igreja, do versículo 20 ao versículo de número 26. Ele ora por ele próprio, ele ora pelos discípulos e ele ora por nós que aqui estamos hoje. A oração de Jesus está destinada a bênçãos espirituais e celestiais. Ele ora para que Deus Pai guarde os seus discípulos do mal, que os separe do mundo, que os qualifique para a missão e que os traga a salvo para o céu. Jesus orou pela sua glorificação, apresentou os discípulos, orou em favor dos discípulos, pela santificação dos discípulos, para que os discípulos contemplassem a sua glória. E também ele resume tudo através de uma oração pela unidade. Jesus, em seu olhar escatológico redentivo, ele ora pela igreja que ainda nem havia sido formada. A igreja é formada lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele ora por uma coisa que ainda nem estava sendo programada aos olhos humanos, mas ele já orava. Ora pela igreja que está sendo sustentada há 21 séculos. Uma igreja que está de pé para a glória do nome dele. Como o próprio Gamaliel disse: se for obra do homem, acaba. Mas se for obra de Deus, não há quem possa pôr fim a ela. Por isso nós aqui estamos, depois de 21 séculos, para dizer em alto e bom tom: a oração de Jesus nos alcançou. Nós estamos aqui hoje porque aquele dia ele clamou por nós. Não somente isso, ele também crê numa expectativa escatológica, onde nós que estamos nele, reinaremos com ele por toda a eternidade. Mas precisamos entender o que é a igreja. Biblicamente falando, igreja é um local onde as pessoas se reúnem, uma igreja local. Também a igreja é um conglomerado de igrejas. Por exemplo, as igrejas da Galácia do Sul, onde Paulo escreve aquela sua epístola. Ou a igreja como corpo de Cristo, que é o principal tratado de Efésios, onde Paulo quer deixar claro que a igreja é o corpo de Cristo. Há um teólogo chamado Martin Bucer que ele fala o seguinte: a igreja é a assembleia e comunhão daqueles que foram reunidos do mundo e unidos em Cristo, nosso Senhor, através do seu Espírito e sua palavra, para serem membros uns dos outros, para que cada ofício e cada obra seja voltado para o bem geral do corpo de Cristo. Mas nós aprendemos neste texto 4 verdades. Primeiro, a igreja ela é una. Segundo, a igreja ela é santa. Terceiro, a igreja ela é apostólica. E quarto, a igreja ela é católica. Católica no sentido de ser universal, no sentido de pertencer a povos de toda tribo, língua e nação. Primeiro, a igreja de Cristo é uma igreja una. Nós somos um nele. Jesus começa a oração falando: Pai, a minha hora é chegada. Ele sabia que estava a poucos instantes da sua crucificação. Ele sabia que estava a poucas horas do momento mais fulcral do seu ministério. Ele sabia que estava diante de tudo aquilo que ele viveu ao longo de 33 anos aqui na terra. Seu ministério terreno estava pondo-se fim. Sua morte, sua cruz, a ressurreição, a sua ascensão, a sua coroação, tudo isso estava sendo manifesto. E antes de qualquer coisa, antes dele ser pegado e apanhado pelos soldados, ele ora pelos discípulos.
No momento de crise, ele ora como um servo sofredor, sabendo que o seu sacrifício único e exclusivo pela expiação dos pecados da humanidade. A hora onde as profecias veterotestamentárias, os símbolos e os tipos iriam se cumprir. A hora do triunfo sobre Satanás. A hora da destituição da antiga aliança e início de uma nova aliança. E ele começa dizendo: Pai, glorifica ao teu filho, que o teu filho também glorifique a ti. A oração de Jesus não é em si mesmada, mas ele ora para que a sua glorificação glorifique ao próprio Pai. Na cruz, o ponto de vista da graça e da justiça estão manifestos. Deus Pai amoroso, que nos ama, mas a sua justiça precisava ser plenamente satisfeita, então ele sacrifica o seu Filho unigênito, o único, gerado por ele próprio, sendo Deus de Deus, luz de luz, da mesma substância, coigual com o eterno e co-participante da sua glória. Este é o Cristo. Mas ele, no versículo 2, diz o seguinte: assim como me deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Perceba a quantidade de pluralismos neste versículo. Ele fala de todos, ele fala de toda a carne, todo o povo. Ele fala sobre uma manifestação multifacetada. Porque a expressão aqui de Cristo é uma expressão carregada de cultura hebraica. Quando ele fala que ele tem poder sobre toda a carne, ele está dizendo o seguinte: olha, não há nada, absolutamente nada, que não seja meu. Eu reino sobre tudo. Eu reino sobre todos. Não há nada que não pertença a mim. Todo o poder me foi dado. Como eu costumo dizer e afirmar a frase do grande teólogo neocalvinista Abraham Kuyper: não há um milímetro quadrado em todo o universo que não pertença a Jesus Cristo, que ele revogue para si dizendo: é meu. Tudo é dele. Sua vida é dele, seus filhos são dele, seu emprego é dele, sua profissão é dele, sua casa é dele, tudo é dele. Mas o porquê ele faz isso? Ele faz isso para manifestar a vida eterna. E ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No capítulo 6 de Deuteronômio, nós vemos que essa expressão é reafirmada. O escritor Moisés diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor teu Deus, o único verdadeiro Deus. Jesus está vaticinando isso aqui. Ele está falando: ei, aquilo que foi falado por Moisés está se cumprindo agora. Eu sou o verdadeiro Deus, um com o Pai. E ele prossegue dizendo: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus cumpriu o seu ministério. O ministério de formar uma igreja, um só povo. As pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito, já haviam sido manifestas aqui. Agora Jesus está falando o seguinte: eu estou formando um povo a partir de mim mesmo, formado e pensado pela mesma essência. Assim como eu sou um com o Pai, o Espírito é um comigo, o Espírito é um com o Pai. Nós somos três pessoas e um só Deus. Assim deve ser a igreja. A igreja, ela é marcada por pessoas de nacionalidades distintas, cor de pele distinta, grau de instrução distinta ou distinto, mas nós somos um nele. Pertencemos a um só Cristo. Sabe o que é gracioso, gente? E o que eu acho maravilhoso no reino de Deus? Eu e Jamile, nós fizemos uma viagem alguns dias atrás. E há de entender que uma das pessoas que estavam conosco ali era crente. Uma senhora. E parece que nós já vivenciamos uma história sem antes mesmo de nos conhecer. Parece que a conversa entrelaça.
Parece que o diálogo é o mesmo, sabe por quê? Porque nós somos um em Cristo. Você pode ir para qualquer canto do mundo, o crente se entende. O crente se entende porque há em nós o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. Quando você aceita Cristo, é uma transfusão. O seu sangue é tirado e o sangue do Cordeiro entra nas suas veias. E agora não é mais um padrão familiar, não. Agora é um padrão espiritual. Porque muitas vezes nós somos mais próximos dos irmãos da igreja do que a nossa família. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro está em nós. Uma obra que não é por acaso, mas é planejada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Colossenses 1, do 16 ao 18, expressam graciosamente a unidade da igreja, o poder deste Cristo que está unindo a igreja. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas por Ele subsistem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formado em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo espírito. João 10,16: ainda tenho ovelhas que não são deste aprisco, e também me convém me agregar a estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo, um só Espírito, como também foram chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Nós somos um, irmãos. Por isso, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram, perseverem na unidade em amor. Nós somos um. Nós somos um. Segundo, a igreja de Cristo é uma igreja santa. Santa pelo poder da palavra. Olha o que ele diz a partir do versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e tu os deste. Guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque eles dei as palavras que me deste, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Duas expressões usadas por Jesus: eles têm conhecido e eles creram. Nós só conhecemos a Deus através de Cristo. Aquela história de dizer: o nosso Deus é o mesmo Deus de fulano de tal. Não. O nosso Deus é Cristo. Nosso Deus é Cristo. Nosso Deus é um Deus ecumênico. Nosso Deus, ele é singular. Ele é Jesus. Porque esse bracelete do ecumenismo tem aflorado em muitas igrejas. Não. Jesus é único. E não há outro Deus além dele. Ele é único. Ele é único. E aqueles que conhecem, ou seja, aqueles que relacionam-se com ele, creem nele. Porque Jesus é a exegese perfeita do Pai. Jesus é a manifestação perfeita do Pai. Não dá para conhecer a Deus Pai sem Jesus. Não dá para conhecer os seus atributos, sua redenção, fora de Cristo. Por isso nós precisamos conhecer e crer nele. E ele diz: rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Nós pertencemos a ele. Jesus faz uma solicitação que é belíssima. Eles são meus e eu sou o teu, ó Pai. Perceba que é uma aliança que liga as três figuras do texto: a igreja, os discípulos, o Filho e o Pai.
Assim como o Pai e o Filho são uma, a igreja é uma. Mas a igreja que pertence ao Filho, a igreja também que pertence ao Pai. Porque muitas vezes nós esquecemos isso, mas é uma realidade que precisa ser enfatizada. Nós somos propriedade divina. Eu tenho um costume. Os meus livros todos são carimbados. Eu tenho um carimbo lá e são carimbados todos os meus livros. Biblioteca Particular do Aaron Freitas. Tá lá, eu carimbo todos. E qualquer lugar que eu vá, se eu abrir a primeira página, eu sei que aquele livro é meu. Por isso Paulo diz aos Efésios: ei, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês são propriedade de Cristo. Por isso o maligno não toca. Por isso o diabo tenta, roda e não faz nada. Porque quando ele vai entrar, ele fala: opa, esse aqui está selado. Esse aqui tem dono, esse aqui pertence a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entender que a santidade é uma apropriação divina, a sua vida muda. Você não é mais seu. Você é de Jesus. Quem expressa muito bem isso é quase que em caráter metafórico é Salomão. Quando ele fala da sunamita, ele fala: ei, amada minha, eu sou teu e você é minha. Eu pertenço a você e você a mim. Nós temos um dono, irmãos. Nós temos um Deus. Você pertence a Ele. Você é dele. Sua casa é dele. Você é propriedade exclusiva dele. Mas sabe o que é mais bonito? Jesus não somente diz isso. Ele fala: ei, Pai, guarda eles em teu nome. Não basta pertencer a Deus, o próprio Deus nos guarda. Salmo 121 diz que o nosso Senhor não dorme nem tosqueneja. Ele é como sombra à nossa direita. O Senhor está guardando aqueles que pertencem a Ele. Por isso Jesus diz: ei, ninguém conseguiu arrebatá-los da sua mão. Meu irmão, eu e você estamos amarrados no altar de Deus. Não dá para fugir. Quem conheceu de fato a Cristo não consegue largar Jesus. Eu preciso abrir esse parêntese aqui. Porque essa história, sou desviado, é porque nunca foi. Quem de fato entende quem é Jesus, não larga Jesus por nada. Sofre, tem problema, tem doença, perde parente, perde tudo, mas ele tem o bem mais precioso, a presença de Jesus. Eu digo isso por experiência própria. Na adolescência, início de juventude, muito comum a nossa fé arrefecer. Mas eu nunca esqueço um dia que eu estava muito cabisbaixo. Tem o quê? Deve ter uns 10 anos, 11, 12 anos atrás. Eu falei: Deus, eu vou viver minha vida. Cansei desse negócio. Não vale a pena, é muito sofrimento. Não quero mais. E eu dobrando o joelho, falando com Deus. E o choro de tristeza, momentaneamente, foi transformado em um choro de alegria. Uma profusão de graça entrou em mim. E eu falei: não dá! Não dá para abandonar. Não dá para sair do barco. Não dá, porque é uma alegria que é inexplicável. Com doença, com morte, com perda, com sofrimento, com tudo. Não dá. A igreja é unida a este Cristo. Lutamos contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, mas somos mais que vencedores. Porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, presente, por vir, altura, profundidade, ou qualquer outra criatura, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não dá.
Mas Jesus acrescenta, fala: ei, os que pertencem a mim serão odiados pelo mundo. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Os que pertencem a Jesus automaticamente serão inimigos do mundo. E no capítulo 15 de João, Jesus deixa isso claro. Não dá para pertencer a Cristo e amar o mundo. Aquele que pertence a Cristo, automaticamente ele será odiado pelo mundo. Isso significa ser igreja, tirado para fora. Paulo escreve aos Gálatas dizendo: vocês foram desraigados deste século. Não é que veio um machado da graça e cortou a árvore no meio e virou cotoco. Não. Jesus, em sua graça abundante, pegou a árvore com raiz e tudo e tirou. O nosso vínculo com este mundo foi cortado. Por isso, C.S. Lewis falou uma frase que é a seguinte: se nada neste mundo te satisfaz, é porque você não nasceu para este mundo, você nasceu para Cristo. Você pertence a Ele. Pertencemos a Ele, somos santificados pela palavra. Apesar de estarmos no mundo, não pertencemos ao mundo. E nós precisamos ter essa relevância na nossa cultura. Assim como a igreja pode estar na Babilônia ou no Egito, ou em Paris. A igreja pode estar no Egito, na Babilônia ou em Paris. Nós não pertencemos a este mundo. Não importa as represálias que nos coloquem, nós pertencemos a Cristo. Podem tentar emudecer, como uma das nossas medalhistas fez. A gente fala em libras, mas a gente comunica que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não dá. Paulo, José, Noé, Daniel, nós que somos dele, apesar de estarmos neste mundo corrompido, nós não pertencemos a este mundo. Somos santificados pela palavra, e a palavra que nos santifica. A santificação não pode ocorrer sem o poder da palavra. Santificação sem a palavra é impossível, inalcançável. Somos santificados pelo poder da palavra. Palavra essa que age em nossa história. Palavra essa que nos convida ao arrependimento. Palavra essa que reúne seu povo em torno de Cristo. Palavra essa que transforma pelo poder do Espírito Santo. A igreja ela é una, ela é santa, mas a igreja também ela é apostólica. Nós somos missionários. John Wesley diz o seguinte: a minha paróquia é um mundo. Todos nós somos ministros. Todos nós somos missionários. Capacitados pelo Espírito Santo para pegar a mesma mensagem. Não precisamos adaptar a mensagem. O Evangelho é suficiente. Deixa eu falar um negócio. Se Jesus e a sua morte vicária não convenceram o homem do pecado, da justiça e do juízo através da obra do Espírito, não há nada que você faça para convencê-lo. Não adianta métodos, formas, não. Quem convence é o Espírito Santo. E essa capacidade está manifesta aqui aos discípulos, que eles são chamados ao serviço. Tu me enviaste ao mundo e eu vos enviei ao mundo. Assim como Cristo encarnou na história, a igreja é chamada a encarnar na história, a fim de servir. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Você prega o Evangelho com a sua vida. Você é a Bíblia que o mundo não lê. Você é a igreja que o mundo não vai. O que precisa em nós é intencionalidade. Nós precisamos ser liderados pelo Espírito Santo de tal modo que nós estamos passando o dia perguntando: Deus, me dá a oportunidade de falar do Senhor hoje. Você vai conversar com alguém e naquela hora você sente uma impulsão do Espírito Santo, você começa a falar de Jesus. Intencionalidade. Nós somos ministros. Nós somos capacitados por este Espírito para evangelizar, para ver uma vida de conduta moral e
pregar a sã doutrina através da nossa vida. Cristo, diferentemente do sacerdote do Antigo Testamento, Jesus não carregava no seu peito 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, não. Em seu peito ele carregava toda a história. Israel, as nações estavam sobre ele. E o que é mais esplêndido de tudo, olha o que diz o versículo de número 20. Eu não rogo somente por estes, mas por aqueles. Quem são aqueles? Nós somos aqueles. Não rogo somente por estes, mas por aqueles que hão de crer em mim. Eu imagino que os olhos de Cristo abriram-se no horizonte da redenção. E Ele estaria aqui hoje, olhando para esta igreja no culto de Santa Ceia, clamando por mim e por você. Os olhos redentivos alcançaram a minha e a sua vida. Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos num culto de ceia. E se isso não for motivo para alegrar o seu coração, Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele se entregou por você. O dia 3 de agosto de 2024 foi pensado naquela oração. Eu rogo por aqueles. Eu rogo pelo pastor Joaquim, pelo pastor Marciano, pelo evangelista Lucas. Eu rogo pela missionária Luzinete. Eu rogo pelo missionário Evenildo. Eu estava clamando por nós. Mas o porquê que Ele rogou por nós? Ele rogou por nós para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, para que eles sejam um em nós, para que o mundo creia. Ele clamou para que o mundo creia que Jesus é o enviado de Deus. Você não é salvo para ver uma vida numa redoma, não. Você é salvo para que o mundo seja a sua paróquia. Pertencemos agora a esta natureza. Somos pertencentes a um corpo, a Cristo. Pertencemos a Jesus. E nós, quando amamos uns aos outros, mostramos quem Ele é. Nisto crerão em meu nome, quando vocês amarem uns aos outros. Nossas ações, atitudes, tudo isso mostra o nosso amor. Sabe, precisamos pregar o Evangelho amando. Não é pregar o Evangelho de modo bruto, sabe? Pregar em amor. Pregar em amor. Por último, a igreja ela é católica, no sentido dela ser uníssona, universal. Assim como tu me enviaste, melhor dizendo, versículo 22. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um em nós. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Estava vendo um testemunho esses dias de uma banda bem famosa, gospel. Eles são amigos há 35 anos. Conheceram-se na época de ensino médio, são amigos há 35 anos. E perguntaram, como? Qual é o segredo para tamanha harmonia? E o vocalista disse, Jesus. Se não for Jesus, para juntar pessoas completamente diferentes, com uma forma completamente distinta, com pensamentos completamente antagônicos, fazendo um só povo, nada mais pode fazê-lo. Nós somos participantes desta natureza, pertencemos a Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 2 diz, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Hebreus 12, 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Por último, 2 Pedro 1, 4. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas,
para que por elas fiques participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Quando o Espírito habita em você, através da obra de Cristo e pelo plano redentivo do Pai, você é co-participante dessa natureza. Assim como o Pai e o Filho glorificam-se um ao outro e vivem em unidade, a igreja deve viver uma glorificação mútua e viver em unidade. Assim, a igreja universal, ela é chamada a participar das bênçãos. A igreja é uma só em Cristo. A unidade da igreja está manifestada na Santíssima Trindade. Nós não somos mais, como eu costumo dizer, um saco de batatas. Através da obra do Espírito, nos tornamos um purê de batatas. A catolicidade da igreja está no fato de que todos somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Subsistem em Cristo, ligando entre si a relação na qual somos unidos ao corpo de Cristo. Vivemos nele e ele em nós, em um só tempo, esperança e amor, sendo assim participantes desta mesma graça. A igreja é como o prisma perfeito que refratam os raios de luz e que emanam seu glorioso semblante e mostram a extraordinária beleza das matizes da graça. A igreja, que é o objetivo da morte sacrificial de Cristo, é convidada ao sacrifício. Assim como Jesus se sacrificou por nós, nós somos chamados a abandonar as nossas diferenças e sacrificarmos uns pelos outros. A unidade da igreja aponta para um pertencimento, para uma santidade conforme a palavra em oposição ao mundo. Uma catolicidade que aponta para estarmos unidos apesar de um mundo polarizado. Somos um apesar das nossas diferenças. E a apostolicidade, a igreja é chamada ao esvaziamento e à missão. Isso é ser igreja. Ser igreja é entender que eu sou um em Cristo, com meu irmão. Ser igreja é entender que por ser um em Cristo, também sou santo nele. E aqueles que são santos são chamados para refletir a abundância deste amor em uma vida apostólica, missionária. Não somente isso, também somos chamados a viver, apesar de tudo, uma unidade. Porque no capítulo 5 de Apocalipse, povos de toda tribo, língua e nação. Nas Olimpíadas os povos se reúnem para competir. Naquele dia os povos irão se reunir para adorar. Nas multidões olímpicas, eles reúnem-se para ver quem é melhor. Naquele grande dia irão se reunir para dizer que Jesus é melhor. Por isso nós estamos aqui. Porque nós somos um em Cristo. Coloque de pé, eu quero orar com você. Assim como os vitrais de uma igreja que refratam a luz do sol, assim reside a beleza da igreja. Vitrais de várias cores, azuis, amarelos, roxos, beges, pratas, não importa. Nós refletimos a luz de Cristo em nós. E eu preciso que você entenda isso. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus quer que você seja você. Jesus não precisa de outro Martim Lutero, João Calvino, Agostinho. Jesus não precisa de outro Paulo. Jesus não precisa de outro Pedro, não. Ele precisa de outro você. Deus usou Paulo na época de Paulo, mas Deus quer usar você hoje. E Paulo é maravilhoso quando ele escreve aos Coríntios capítulo 3, dizendo, olha, a glória que estava em Moisés é muito menor do que a glória que está sobre a igreja. Jesus fala sobre os trabalhadores da vinha. Ele fala que os trabalhadores da hora undécima, da última hora, receberão o mesmo galardão que os trabalhadores da madrugada. O mesmo galardão que foi dado a Paulo está sendo dado a mim e a você quando nós servimos ao reino de Deus. E eu quero orar com você. Eu quero orar por você porque eu quero que você entenda que você foi amado por Deus, não por acaso. Ele orou por aqueles. E
você faz parte desse povo. Não é por acaso você está aqui, não é que você andou na rua, trupicou, entrou na igreja, aceitou Jesus, não. O plano da redenção, antes que houvesse luz, já havia cruz. Não é por acaso. Jesus não é um plano B, Jesus sempre foi o único plano. O plano perfeito de graça e abundância sobre nós. Senhor, que o amor da cruz emane em nossos corações agora, fazendo esse irmão e essa irmã se sentirem amados por Ti. Amados apesar das imperfeições que têm. Amados apesar dos pecados que lutam. Amados apesar das nuances que têm em suas características, em suas personalidades. O Senhor nos amou como somos. Altos, baixos, brancos, pretos, fortes, fracos, magros, gordinhos, não importa. Fomos amados como somos. O que é mais bonito que eu acho no Teu reino, Deus, é que o Senhor nos ama de modo igual. Porque somos um. Não somos melhores que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Eu sou a exata medida do Seu amor. Amado por Ti, desejado antes da fundação de todas as coisas. E não foi por acaso eu estar aqui hoje, no dia 3 de agosto de 2024, não. Esse dia foi planejado antes que houvesse luz. Antes dos séculos, antes da fundação do tempo, do espaço e da matéria. A cruz já estava preparada para Cristo. E a sua morte já estava sendo substitutiva em meu lugar. Então, Pai, eu não posso dizer mais nada a não ser dizer que Tu és santo, gracioso, majestoso, abundante em amor, misericordioso, compassivo, longânimo, tardio em irar, grande em benevolência, benigno, Rei e Senhor para todo sempre. Não há outro nome que possa ser professado pela minha boca que não seja o Teu nome. Não há poder maior do que o Teu amor. Teu amor que expulsa o medo, expulsa as enfermidades, Teu amor que expulsa as dores, as nuances do coração. Amor que restaura, que muda, que transforma, que abunda, que reluz em nós. Este amor. E eu Te peço, Pai, que esse amor possa entrar no coração dessa irmã e deste irmão com abundância. Como um rio que flui, que este rio possa abundar em nossas vidas. Que nós possamos expressar este amor em nossas vidas. E assim como nós recebemos este amor seja transpassado através de nós. Ah, Jesus. Eu oro, Pai, porque eu sei que há vidas lá fora que precisam experimentar isso aqui. Há vidas que estão se drogando, bebendo em orgias, tentando encontrar felicidade, mas jamais encontrarão a alegria que eu sinto agora, se não for a salvação. Então, Pai, eu oro por estes. Traga-os para o Teu aprisco. As ovelhas que ainda não ouviram a Sua voz, que o ouvido seja destampado e eles ouçam a voz do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Que eles provem deste amor que inunda o meu coração agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.